Nos dias de hoje, ouvimos bastante os termos criptomoedas, mineração de Bitcoin e ganhos exorbitantes. Mas o que de fato são todas essas informações? Fiquem tranquilos, que iremos explicar passo a passo o que são, então vejam até o final. As criptomoedas são um tipo de dinheiro como as cédulas que já estamos acostumados, como o real, o dólar, euro, com a diferença de serem totalmente digitais e não são emitidas por nenhum governo. Segundo pesquisas, especialistas da área acreditam que assim como o e-mail fez com a informação, as criptomoedas farão com o dinheiro, podendo ser transferidas sem ter a necessidade de um terceiro para realizar essa tarefa. As criptomoedas foram descritas pela primeira vez em 1998. Onde foi sugerido usar a criptografia para controlar a emissão e a transação realizada com um novo tipo de dinheiro, dispensando a necessidade de uma autoridade central para câmbio. Elas podem ser usadas com a mesma finalidade do dinheiro físico, podendo servir como meio de troca, facilitando as transações comerciais por não ter intermediadores. Reserva de valor. Um exemplo disso é a grande alta do Bitcoin, e como também unidade de conta, devido ao seu valor, quando os produtos são precificados e o cálculo é realizado em sua função. Atualmente, o assunto criptomoedas é um dos mais comentados nas redes sociais, sendo o principal foco no Bitcoin, que foi a pioneira, mas há outras moedas circulando no mercado, e fizemos uma lista com as principais criptomoedas do mercado. A primeira de todas é o Bitcoin, a primeira e mais conhecida criptomoeda. Em 2008, Satoshi Nakamoto publicou um artigo explicando o conceito e no ano em seguida, seu sistema foi lançado, dando início à rede. Bitcoin é de uma tecnologia que não depende de um agente intermediador para realizar transações. A própria plataforma hospeda um arquivo digital chamado blockchain, em que as pessoas podem explorar, armazenar e trocar bitcoins, que são obtidos por meio de um algoritmo computacional e desvinculados a qualquer tipo de autoridade regulatória. Para muitos, o Bitcoin, assim como outras criptomoedas, poderão ser a nova tendência do futuro, uma moeda livremente deslocada e desvinculada de qualquer banco central ou entidade governamental. Praticamente, segunda maior criptomoeda do mercado, o Ethereum é uma plataforma descentralizada que executa contratos inteligentes, que são aplicações que rodam exatamente como foram programadas, sem qualquer possibilidade de tempo de inatividade, censura, fraude ou interferência de terceiros. O projeto foi iniciado na pré-venda de Ether em agosto de 2014 e é desenvolvido pela Fundação Ethereum, uma organização suíça sem fins lucrativos que conta com contribuições de grandes mentes de todo o mundo por ser um projeto de código aberto. O que torna o Ethereum diferente das altcoins em geral e o diferencia do Bitcoin é o fato de se dispor a levar a tecnologia do blockchain e os contratos inteligentes para tudo que possa ser programado. A terceira moeda que citaremos é o Bitcoin Cash. O Bitcoin Cash é a primeira criptomoeda originada de um fork da blockchain do Bitcoin. A fork, que significa bifurcação, é uma atualização do protocolo drástica ou moderada, que exige que usuários atualizem para a versão mais recente da plataforma para que os blocos e transações antigos não estejam inválidos e tenham acesso a novos recursos e serviços. Seu surgimento se deu por conta de discussões dentro da comunidade cripto sobre as elevadas taxas e os longos tempos de processamento das operações com a moeda original. Uma das propostas de melhoria foi um aumento do tamanho do bloco para aumentar a frequência e ter uma redução de taxa de transações, onde o Bitcoin Cash permite 100 transações por segundo, em comparação ao Bitcoin com apenas 7. A taxa de transação também difere. No Bitcoin Cash é de 50 centavos de dólar, enquanto no Bitcoin é de 2,7 dólares. Enquanto muitos chamam o Bitcoin como ouro digital, o Litecoin LTC é descrito por uma boa parte dos entusiastas como a prata digital. Foi criado em 2011 pelo ex-funcionário do Google Charlie Lee e tem muitas características semelhantes ao Bitcoin. O Litecoin busca reduzir o tempo necessário para confirmar novas transações, além de ajustar o processo de mineração. Sendo assim, diferente do Bitcoin, fica mais fácil para qualquer pessoa participar do processo de criação de novas moedas. O Litecoin também é projetado para produzir mais moedas. Ele tem um limite de 84 milhões de unidades contra 21 milhões do Bitcoin. Atualmente,
cerca de 54 milhões de unidades estão em circulação. A criptomoeda pioneira que está sendo falada em todos os lugares é o Bitcoin, tendo um salto no valor desde o início do ano. Para dados de valores, no 1º de janeiro de 2021, o valor do Bitcoin era de R$ 152 mil, e agora no mês de março já chegou a alcançar o valor de 340 mil, mais do que o dobro do preço em 3 meses. Essa alta se deve à grande crise global causada pelo coronavírus. Como o Bitcoin é uma moeda limitada, a procura aumentou significativamente e, como consequência dessa procura, o preço também. Quando foi criado, seu objetivo era funcionar como uma moeda descentralizada, sem uma instituição financeira, como por exemplo bancos ou governo, para intermediar a sua troca. Assim, as transações pela internet poderiam ser mais rápidas, baratas e as moedas poderiam ser utilizadas em qualquer país, sem limites ou condições especiais. Devido a essa expressiva valorização que citamos, para muitos o Bitcoin se tornou a oportunidade de um investimento com alto potencial de retorno. Milhares de pessoas multiplicaram seu dinheiro com a compra de Bitcoins. Mas antes de querer se aventurar e querer se juntar a esse grupo de pessoas, é de extrema importância entender como esse mercado funciona. A base do sistema do Bitcoin é a criptografia. É ela que garante que o sistema funcione e que todas as transações sejam realizadas de forma segura e anônima, sendo assim chamados de criptomoedas. Como a moeda não é regulamentada por nenhuma autoridade financeira, o processo das transações é realizado pelos chamados mineradores. Depois de concluídos, são incorporados ao blockchain, um banco de dados que contém o registro de todas as transações realizadas. Além dessas criptomoedas, há uma bastante peculiar que também devemos citar, o Dogecoin. O Dogecoin nada mais é do que uma criptomoeda que veio de um meme, onde o australiano Jackson Palmer fez uma piada em sua conta do Twitter dizendo que investiria em Dogecoin, que seria a próxima sensação. Após o Twitter viralizar, Palmer comprou o domínio dogecoin.com e criou uma logomarca para sua moeda fictícia, estampando a raça de um cachorro, Shiba Inu, e escreveu uma nota na procura de interessados para concretizarem a ideia. O programador americano Billy Malkus, que há pouco tempo havia criado outra criptomoeda, nada séria, se interessou pelo suposto projeto. Basicamente, o trabalho consistiu em copiar o código do Bitcoin, mudar o nome para Dogecoin e fazer algumas adaptações, como a substituição do algoritmo de mineração do Bitcoin para outro que tornasse o processo mais fácil. Em nota oficial, a CoinFlip afirmou que a sua missão é tornar criptomoedas mais acessíveis a todas as camadas da população, até mesmo das áreas mais rurais dos Estados Unidos. A empresa já fornecia esse serviço para o Bitcoin, principais moedas digitais de mercado, mas agora passa a incluir o Dogecoin em seu catálogo. A empresa também menciona que por mais que a criptomoeda seja baseada em um meme, o recente endosso de celebridades como Elon Musk, Snoop Dogg e Kevin Jonas e outros fizeram com que a moeda digital se consolidasse. Assim, a CoinFlip a reconhece como um ativo digital e observa a demanda da população. Dada a sua crescente popularidade e recente adoção em massa, estamos empenhados em garantir que o Dogecoin faça parte de nosso portfólio de moedas e incentivar mais suporte a essa criptomoeda nos próximos meses, afirmou Daniel Polotz, CEO e cofundador da CoinFlip. A adoção do Dogecoin nos serviços da CoinFlip vem após um ano histórico para a criptomoeda baseado no meme de um cachorro, Shiba Inu. Após ações do grupo organizado do Wall Street Bets no Reddit e no Telegram, a criptomoeda disparou 1.500%. Hoje, em comparação com o preço da abertura de janeiro de 2021, a criptomoeda mantém mais de 1000% de valorização. Seja como um meme ou como um ativo digital legítimo, o Dogecoin realmente caiu no gosto da internet. Elon Musk é o principal rosto por trás da criptomoeda, constantemente tweetando sobre ela e, consequentemente, interferindo em seu preço, toda vez que a menciona em suas redes sociais. Alguns pontos importantes antes de escolher a melhor corretora de Bitcoin são: cheque a afiliação. Apesar do setor ainda não possuir uma regulamentação específica no Brasil, as corretoras de Bitcoin devem ser afiliadas à ABC Crypto, entidade em prol do desenvolvimento da criptoeconomia no Brasil. Verifique a segurança. Saiba quais as práticas de segurança utilizadas para acesso à plataforma.
plataforma, como verificação em 2 etapas, exigência de senha forte e outras barreiras de segurança implementadas. Existe liquidez? Uma corretora com alto volume de negociações significa que está sendo utilizada por muitos usuários para a compra e venda dos criptoativos. Caso integração com demais exchanges internacionais, a liquidez da corretora é maior. Métodos de pagamento. Antes de criar sua conta na corretora de Bitcoin, verifique quais os meios utilizados para transferências de recursos. Oferecem desde o depósito bancário até pagamento via cartão de crédito. Conheça as taxas, seja para depositar, sacar fundos ou então executar ordens. É necessário saber as taxas praticadas em real e a BTCs pela companhia. Após nosso top 10, preparamos um comparativo para você conferir mais. Depois de analisar os itens acima, agora é hora de conhecer um pouco mais sobre a melhor corretora de Bitcoin para fazer suas transações em reais. Separamos 10 plataformas para você: Coinnest, Foxbit, BitBlue, Bitcoin Trade, Mercado Bitcoin, Novadex, Alltime, Profitify, BrasiliaX, Nox Bitcoin. O que acontece quando a procura por um produto é maior do que a oferta? Os preços disparam, é lógico. É justamente isso que está acontecendo no mercado de PCs para jogos. A demanda elevada está fazendo as placas de vídeo, que já não eram baratas, custarem uma fortuna. Não tem mais gente jogando não, é a mineração de criptomoedas que aumentou a procura por GPUs. O assunto tem gerado discussões acaloradas no Reddit e em sites especializados. No meio dessa turma é possível encontrar até gente que comprou GPUs poderosas antes da elevação dos preços e as vende agora para conseguir um bom dinheiro com a hipervalorização, e estão conseguindo. Em 2016 já havia jogadores reclamando dos preços das placas de vídeo, mas o problema ficou realmente preocupante em meados de 2017. A mineração de criptomoedas é a culpada, mas o Bitcoin, por incrível que pareça, não é o vilão, pois já não é tão rentável minerar essa moeda. Quem insiste nessa tarefa geralmente usa ASICs, Application Specific Integrated Circuit, equipamentos que fazem mineração com controle mais eficiente do consumo de energia. Na verdade, o grande vilão da história, mas não o único, é o Ethereum, por 2 razões. Essa é uma moeda digital que vem seguindo a tendência de valorização acelerada. Ela é uma criptomoeda resistente ao sistema dos ASICs, razão pela qual continua valendo a pena minerá-la com GPUs. Para piorar a situação, quem recorre às placas de vídeos para mineração não compra uma ou 2 unidades, mas um monte delas. É por isso que, na maioria das lojas especializadas, só placas de desempenho mediano ocupam as prateleiras. GPUs parrudas, quando disponíveis, são ofertadas no esquema: é pegar ou largar. Razão que é porque os fabricantes compram componentes em grandes volumes e assim conseguem preços mais realistas, embora isso não seja a regra. Galera, essa foi a história das criptomoedas. Se alguma curiosidade ficou de fora, deixe aqui nos comentários que vamos estar lendo. Obrigado por assistirem o vídeo. Não esqueça de se inscrever quem não for inscrito e deixar o like para saber se curtiram o conteúdo. Até mais, valeu!